Os videogames estão cada vez mais populares em nosso país. Nós conversamos com a jornalista Flávia Gazi, do site Omelete, que participou do Publicidade em Debate deste ano. Nossa entrevista foi sobre a narrativa, a publicidade e o jornalismo de games no Brasil. Evoluindo. Então você tinha a pintura, a fotografia, o cinema. O videogame é uma outra forma de imagem, a qual o espectador não é mais espectador. Sem a pessoa jogando não existe jogo. Então eu não acho que você deveria, quando você está criando um jogo, tratar videogame como cinema. Porque você vai perder essa característica que para mim é a mais legal, a mais importante, que é a parte interativa, sabe? Mas uma coisa que eu gostei do Uncharted é que durante essa exposição cinematográfica tu tá jogando. Sim. Diferente dos outros que para meia hora pra contar uma história, né? Não, eu também acho. O problema do Uncharted é o level design. O level design é o seguinte, você vai entrar no começo da fase aqui e terminar aqui. Aqui você vai passar por várias coisas. Um jogo tipo Uncharted não é que isso é ruim. O Max Payne 3 é assim e é ótimo. Mas o caminho é perfeitamente delimitado. O que não acontecia em Uncharted 2. Era assim, mas você não sentia que era assim. Quer dizer, o povo que fez o level design é tão bom que você não sentia que você estava fazendo um caminho super linear. No Uncharted 3 você sente que se você não levantar aqui, der um tiro para a esquerda, pular, você morre, entendeu? É uma coisa bem Mario. Não podia ter deixado isso quieto, né? Vem cá. E isso não condiz muito com o que eles apresentaram no segundo, sabe? É bem old school, mas como não condiz, eu acho que as pessoas ficaram meio assustadas, assim. Apesar de, cinematograficamente falando, ele ser incrível, assim. E também ter possibilidades de intervenção mesmo, né? Porque eu não gosto de jogos que você joga meia hora, assiste 3 horas, joga meia hora. Isso é bem chato. Bom, vocês já viram que jogo, então, não é uma coisa muito simples, né? Então, vamos conversar, Flávia, sobre narrativa de games, então. Dá para se dizer que cada vez está mais aprofundando a narrativa dos jogos? Elas estão cada vez mais aprofundadas? Eu acho que no começo, quando começou a se lançar videogame, existia um problema de delimitação técnica. Para tudo. Eu não sei se você sabe, mas quando o Shigeru Miyamoto foi criar o Mario, ele falou, poxa, eu fiz aquele narigão, eu fiz aquele macacão, aquele bigode, porque eu só podia usar 7 pixels. E naqueles 7 pixels eu tinha que te passar um personagem, que pra mim era um italiano muito louco. Então, essa delimitação de tecnologia foi incrível no começo do videogame, porque foi ela que deu asas à criação de coisas como ícones que existem até hoje, como Mario, como Sonic, etc. A partir do momento que a gente desenvolve o que é possível ser feito em termos de mídia, você desenvolve tudo, inclusive a narrativa. O que eu acho que não mudou em termos de narrativa, e essa é uma coisa meio corajosa, se dizer, porque isso nunca foi comprovado, mas é o que eu acredito, é que, e algumas pessoas que fazem academia podem me odiar nesse minuto, porque eu não tenho como comprovar, mas eu acredito que as narrativas de videogame sempre tiveram um quê de contos de fada, de folclore. E hoje elas são um folclore contemporâneo. E o folclore ele pode ser muito simples, e ele pode ser muito aprofundado. E então eu acho que essa é uma característica que sempre existiu. O que acontece agora é que, em vez da gente contar nossas histórias com 3 partes de folclore só, nosso protagonista fez isso, e daí ele matou uns coisas azul, e daí, na verdade, depois você viu que ele era uma menina, em Metroid, por exemplo. Hoje a gente pode explicar melhor. E quando a gente explica melhor, a gente também se relaciona melhor, a gente se comunica melhor. Portanto, se relaciona melhor com as pessoas que estão jogando. Uhum. E você veio dar uma palestra aqui no Publicidade em Debate, né? E falando de publicidade nos jogos, para ti, qual é o limite do bom senso para se utilizar a publicidade nos jogos? O mercado, os gamers, na verdade, eles se mostram muito receptivos para a publicidade dentro de jogos. Eles tendem a comprar as marcas que fazem publicidade em jogos, porque eles entendem que o jogo precisa ter dinheiro para ser feito. E se a marca X está patrocinando, a marca X é legal, vou comprar a marca X. Não existe esse problema, geralmente, com o videogame. O que eu acho que existe no Brasil, principalmente, acabou de sair uma reportagem da CBN, muito bacana, falando sobre o preconceito que existe no Brasil com relação ao mercado de videogame. Lá fora, quando se faz um produto publicitário que vai ter videogame, é pensado para videogame.
Hoje em dia no Brasil, geralmente não. As pessoas acham que é só você contratar um artista, um programador. Daí você junta e eles fazem mágica. Esse é um problema também das empresas no Brasil. É um reflexo que a gente tem em todos os lugares. Muitas empresas no Brasil abrem e fecham porque elas não têm um produtor, elas não têm um game design, elas não têm um level design. E tudo isso é importante. Então, eu acho que a publicidade no Brasil com relação a videogame nem começou a explorar quais são os limites do que pode ou o que não pode. Porque, na verdade, ela nem começou a ser explorada mesmo. Tem tanta coisa a ser feita, acho que a gente só começou a fazer. Fala um pouquinho, então, desse mercado de games no Brasil. Parece que agora tá uma onda, tá uma invasão das empresas de fora para tomar conta do mercado brasileiro. E a mídia nesse momento? Para a mídia é ótimo. Quanto mais gente no mercado, melhor. O que acontece é que a gente não tinha dados do mercado brasileiro. Eram dados muito escassos e muito caros. Quando empresas maiores tipo a Nielsen, recentemente o Ibope acabou de publicar uma pesquisa que eles fizeram em videogame. Isso mostra o que acontece no nosso mercado, porque a gente não tinha a menor noção de quantas pessoas jogavam, o que elas jogavam. Então não tem como as empresas virem para o Brasil dando tiro no escuro. E agora que elas sabem o tamanho do mercado, obviamente elas vão vir e cada vez mais o jogador brasileiro vai ser contemplado. Vão ter personagens brasileiros, além do Blanca, vão ter ações brasileiras. Agora acabou de ser lançada uma de God of War, não sei se você ficou sabendo, mas tem para você fazer seu grito de guerra. E a pessoa que fizer o melhor grito de guerra vai ganhar o direito de dublar uma das falas do jogo, virar um personagem dentro do jogo. Isso está acontecendo no Brasil. Quando eu comecei, 11, 12 anos atrás, isso era impensável. Isso era absurdo. É claro que quando algo abre, você tem que determinar barreiras. Mas eu acho que essas barreiras acontecem naturalmente, pelo próprio público. Agora é o momento da gente poder olhar para esse mercado sem preconceito, sem achar que é para coisa de criança, sem achar que menina não joga, sem achar que não dá dinheiro, porque na verdade são todos mitos, né? Não são realidade nem lá fora e nem no Brasil. Até as mães jogam. Até as mães jogam. Inclusive no celular o maior público são de mulheres com mais de 30 anos, 60%. Então são realmente mães e mães jovens, até mães mais velhas, assim. Tem um jogo, um tipo de mecânica chamada Hidden Object Game, HOG, que é como se você pudesse ser um detetive, assim, que é pra mulher. Só mulher joga. Tem empresas que ganham a vida fazendo adaptações de O Cão de Baskervilles, ou adaptações de Agatha Christie, ou de contos de lobisomem, de mistério e de terror, só para mulheres. E falando então de jornalismo, como é que se faz uma prestação de serviço de games sem que se torne uma publicidade, um merchandising? Acho que essa é a parte mais fácil, você fala a verdade. Eu acho que o público de videogame, no Brasil especialmente, é um público que é mais velho, que é de uma classe que tem mais dinheiro, porque videogame é caro. Então é mentira você dizer que classe D tem um PlayStation 3 em casa, não é verdade. Então, se você está fazendo jornalismo atual de videogame, você está fazendo por uma camada da sociedade que tem acesso à internet, que lê os reviews lá de fora e que lê muita coisa antes de comprar um produto. Se você não fala a verdade, você vai ser desmascarado em 5 minutos. Não é difícil, assim. Então, o prestar o serviço, eu acho, acredito isso como forma de jornalismo mesmo, ele nunca vai ser 100% objetivo. Mas você pode dizer, esta é a minha opinião, o que você acha. E a minha opinião é embasada por conta disso, disso, disso e disso. Então, se você fizer um bom jornalismo, não tem por que as portas estarem fechadas para você. Ainda mais nessa época de blogs e podcasts e videocasts. Perdeu-se a noção de quem é jornalista e quem não é. Alguns jornalistas não gostam disso, eu não poderia me incomodar menos. Eu acho que é muito bacana, porque dá chance a todo mundo fazer bom jornalismo, seja ele jornalista ou não.
Mas o fato de chegar na publicidade, a gente ainda não chegou naquele ponto do... Teve umas meninas agora, blogueiras de moda, que foram processadas e perderam. Porque elas fizeram um public post para se forrar. E não avisaram que é um public post. Talvez o pessoal de moda, eu não sei porque eu não tenho esses dados, não goste tanto de um public post. O pessoal de videogame, pelo contrário, você pode dizer que é pago quando for pago. Isso não vai tirar o brilho da publicidade desde que ela seja bem feita. Porque são pessoas que, pelo contrário, elas são de um nicho e elas mal podem esperar para ver esse nicho crescer. Então, qualquer empresa que aposte as fichas é alguma empresa que eles vão gostar. Não precisa de nenhuma máscara. Não é necessário. Flávia, obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. Agora nós voltamos ao estúdio.